Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao canal Teoria das Fadas. Mais uma vez aqui com vocês, com mais um episódio da série Encantos, uma série que foi pensada, né, para a gente falar sobre literatura, sobre projetos de formação de leitores, sobre pessoas que andam encantando, né? Que se encantam e que encantam o mundo com os seus trabalhos e com os seus projetos aí na formação de leitores, tá? E hoje nós estamos aqui com a Jamile Rossetti para contar para a gente um pouquinho do seu percurso, né? Do que ela tem feito, no que ela tem trabalhado. Isso é bastante importante. Então, Jamile Rossetti aqui com vocês. Jamile, seja muito bem-vinda ao nosso canal. E antes da gente começar, gente, não se esqueçam, né? Você que está chegando agora, não conhece o canal Teoria das Fadas, curta o canal se você gostar esse vídeo, compartilhe, se inscreva, acione o sininho para você sempre estar recebendo as coisas da gente aqui do canal, né? E prestigiando aqui essa imagem, né? Hoje minha biblioteca está escondida, essa ilustração aqui atrás, é da Priscila Nanini, uma grande professora, artista, muito sensível, a Priscila, que é a sua ilustração muito linda atrás da gente. Pessoal, a Jamile, ela tem graduação em pedagogia, né? E mestrado em letras na Universidade Federal de Roraima. Ela atualmente é professora da Universidade Federal de Roraima e também atua nos primeiros anos iniciais do ensino fundamental, né? Tem experiência em educação, com ênfase em leitura, letramento, atuando na mediação de leitura, literatura infantil, letramento, leitura afetiva, com projetos muito interessantes, né? A formação de leitores e aquisição da leitura e da escrita no primeiro ciclo dos anos iniciais, e também o projeto Extensão Minha Família, Minha Escola e Eu. Jamile, querida, mas eu quero que você conte, né? Aqui é uma coisa meio pro forma, um pouquinho do seu currículo, mas eu quero que você fale de você, né? E dos seus projetos e desse seu encantamento pela literatura, encantando. Conta aí, Jamile. Lígia, obrigada. Primeiro, muito obrigada pelo convite. Qualquer convite para falar sobre leitura, literatura, sobre livros já seria fantástico. E, assim, vindo de você, eu fiquei muito honrada, agradeço muito ter lembrado de mim e do trabalho que a gente vem fazendo por aqui. Em alguns momentos eu vou falar em nós, né, no coletivo, porque onde eu atuo, eu trabalho em parceria, trabalho sempre com uma colega, porque é a característica. Então, vamos lá, vamos começar lá do começo, né? Na minha graduação em pedagogia, eu tive um feliz encontro com uma professora que recentemente, num desses encontros online da vida, eu tive a oportunidade de trocar, que foi a professora Zila Letícia, perdão, e a professora Zila me apresentou, ela leu a primeira vez uma versão de Chapeuzinho Vermelho que eu não conhecia, eu achei tudo tão diferente, né? E era uma das versões, uma das traduções do Charles Perrault. E ela me apresentou também a teoria relacionada à leitura e à literatura, principalmente a literatura infantil, que até então eu sabia o que eu me lembrava, talvez, das poucas experiências com a literatura na escola, mas era algo muito distante, assim, né? Então, ali foi um divisor de águas. E aí eu conheci a Bolsa Amarela. Quando eu conheci a Bolsa Amarela, eu disse: é isso, eu quero ler esse livro para quantas pessoas eu puder, para quantas crianças, adolescentes, para quantos adultos eu puder. E aí fui para... né? A Bolsa Amarela da Lígia Bojunga. Essa obra é maravilhosa, né? Ela é tremenda, ela abre muitas pessoas para a literatura. Então, essa obra foi que te falou, não, agora eu vou trabalhar com isso. Agora eu quero para sempre ler e reler essas obras. Aí eu fui, né? Corda Bamba, A Casa da Madrinha, O Sofá Estampado. Aí não parei, né? Eu li praticamente tudo e hoje eu tenho muitas felicidades. Uma delas é poder compartilhar essa paixão, tanto dos contos de fadas quanto da Lígia Bojunga, com as minhas filhas, né? Então, depois da minha
eu vim fazendo projetos, né? Meus relatórios de estágio todos passaram pela literatura, todo lugar que eu trabalhei, eu desenvolvi algum tipo de projeto que faz parte, né, do nosso fazer pedagógico. Mas, em 2017, quando eu entrei no Colégio de Aplicação aqui da Universidade Federal de Roraima, foi que isso realmente se consolidou. Eu vinha desenvolvendo alguns projetos de literatura, de incentivo à leitura e com a literatura infantil na rede municipal de Boa Vista, que foi onde eu comecei a minha vida profissional nos anos iniciais, né? Que até então eu só trabalhava na educação infantil, com crianças até 5 anos. Então, na prefeitura, eu comecei a desenvolver esses projetos. Mas aí, em 2017, quando eu entrei no colégio de aplicação, foi que isso se expandiu, porque como professora do ensino básico, técnico, tecnológico, eu preciso desenvolver o ensino, mas também pesquisa e extensão. Então, essa possibilidade ampliou aí, e aí hoje tem esses 2 projetos, um de pesquisa e um de extensão, que são muito queridos para mim, e eu tenho parcerias muito, muito, muito legais com as minhas colegas dos anos iniciais aqui no Colégio de Aplicação, para a gente conseguir desenvolver essas ações, tanto com os meus alunos diretamente, quanto com os alunos das outras turmas que perpassam por essas minhas colegas, que são parceiras no projeto de pesquisa, principalmente, né? Então, a gente vem... Jamile, você vê que interessante, né? Você tem esse trabalho, um trabalho acadêmico, né, de pesquisa, e você, como professor, você também orienta os seus alunos, né? E também a questão prática, né, junto com essas suas colegas, colocando em prática, ou pelo, né, isso é muito importante, porque a gente vê na academia muita gente estudando muita coisa, mas não tem o contato, né, que você tem, isso é muito enriquecedor, né, bem bacana mesmo. E agora, como é que estão as coisas? A gente teve pandemia, eu sei que você abriu aí uma página do Instagram, né? Isso. E a gente vai deixar aqui na descrição para vocês, tá? Aqui na descrição do vídeo, a página do Instagram da Jamile, que chama Entre Leituras e Livros, para vocês seguirem a Entre Jamile livros lá. e leituras. Entre livros e leituras, isso. Fala, É, Jamile. a página no Instagram é muito legal, né, Lígia? Porque as páginas, as redes sociais, elas fomentaram muito essa discussão e a divulgação e a conversa sobre livros, né? Tem várias páginas espetaculares hoje no Instagram que você pode, né, com o olho fechado, ouvir ou ir lá e ler e tentar se apropriar das obras que são comentadas, indicadas, os próprios autores, né? A minha página, na verdade, ela é uma extensão, na verdade, uma adequação que eu precisei fazer em 2020, com a pandemia, de 2 projetos de iniciação científica que eu coordenava na época. Hoje eu coordeno outros 2, eu posso falar um pouco sobre eles também, mas à época os projetos eram voltados para as crianças, né? As bolsistas, até depois tem uma das imagens que a gente vai ver daqui a pouquinho, que é uma ação mesmo das minhas bolsistas de PIBIC ensino médio. Então, as alunas do colégio de ensino médio eram minhas bolsistas nessas práticas com as crianças. E aí, com a pandemia, como é que a gente ia continuar, finalizar principalmente, porque nós tínhamos planejado ações de sarau, de contações de história, momentos assim bem coletivos. E aí, com distanciamento, com isolamento, como é que você faz isso? Então, a página no Instagram se tornou o que hoje eu tento fazer, já não mais da mesma forma, porque as meninas conduziam junto comigo, as minhas 2 bolsistas. E a gente fez vários saraus, e lá na página esses saraus estão salvos, e foram momentos muito interessantes, porque fazia muito tempo que as crianças não nos viam, não viam as professoras, não viam as bolsistas, e não se viam. Então, foi muito interessante, a gente teve um retorno. Eu confesso que eu queria ter feito mais em 2021, mas o ano letivo de 2021 atropelou um pouquinho. Então, a gente tirou do Instagram e foi para outra plataforma, né, para fazer os saraus só entre os alunos mesmo, porque já era uma prática, né, a aula síncrona.
Então, tem sido muito interessante. Durante uns 4 meses de 2020, eu também tive uma parceria com uma editora, mas como não era esse o foco da página, eu acabei não dando continuidade com a parceria, até porque eu gosto de comentar livros diversos, né? Então, a gente optou, né, eu e as meninas, e aí, assim, eu vou alimentando conforme a gente vai vendo essa necessidade. Agora, os 2 projetos que eu coordeno agora são de análise de obras. Então, pode ser que também aconteça alguma ação, não está previsto no projeto, mas os bolsistas já me pediram, então pode ser que Quais são aconteça. os nomes dos projetos? Eu falei, Ana, quando eu falei seu currículo, não, né? Não, não, o projeto que você mencionou é o projeto de pesquisa, porque o projeto de pesquisa ele é o guarda-chuva para essas ações de iniciação científica. Então, os projetos à época era Histórias da Minha Gente, que nós trabalhávamos com obras de autores locais, né? Nós trabalhamos durante todo o ano de 2000, um pedacinho de 2019 e 2020, né? Porque o ciclo pega metade de cada ano com obras de autores locais, e ela nesse projeto de Histórias da Minha Gente, nós trabalhamos com enfoque nas lendas no primeiro momento. E o segundo, que eram jogos literários, ele focava em contos. Então, nós pegamos, nessa época, só autores locais que escreveram para crianças, né? Pensando nas crianças, obras ilustradas, e como o Cristino Wapchana, né, que é premiadíssimo, aí ganhou um Jabuti e é bastante Pessoal, conhecido. é importante, não sei se vocês entenderam, né? A Jamile, ela se formou na Universidade a gente fala Roraima, mas a Jamile estava me ensinando que lá eles falam, vai lá, Jamile, me ensina aí, É sotaque. Roraima, É porque vem... Roraima, a pronúncia correta, Roraima. Ela não só estudou nessa universidade, está trabalhando lá também, como ela é de lá, ela está falando de lá, né? O local que fala que ela está Isso. falando. Então, quando ela fala de autores locais, é muito importante. Autores desconhecidos, né? Para muitos autores desconhecidos, talvez para nós, né? De outros estados e talvez para as próprias pessoas aí do seu estado, né, Jamile? Então, é importante dar visibilidade para esses autores. Muito Uhum. bacana esse projeto, né? Eu tenho umas fotos aqui que você me mandou, vamos dar uma olhadinha. Uhum. Você só me conta se você está vendo, para ver se as pessoas estão vendo também. Compartilhei aqui com você, você consegue ver? Consigo. Ah, Essa espero que foto, essa foto essa imagem é do início de 2020, antes da pandemia, de fevereiro de 2020. Esse projeto de pesquisa que você mencionou no início, ele é o guarda-chuva não só para as ações de iniciação científica, como para as ações de ensino que a gente desenvolve com as crianças. Então, tem práticas que nós desenvolvemos com as crianças que vêm desse lugar de pesquisa. Essa, basicamente, é a nossa ação permanente. Eu falo a gente, como eu falei no começo, porque eu divido a sala com outra professora. Nós trabalhamos com docência compartilhada. Então, eu e a professora Eugênia Vilória, que é minha parceira no primeiro ano, nós desenvolvemos, baseado nesse projeto de pesquisa, uma ação permanente. O que é uma ação permanente? É como na rotina escolar, o lanche, a hora, a roda de conversa. A nossa ação permanente é o momento da leitura literária. Então, não importa o que vem durante o dia. O nosso dia só começa depois desse momento de leitura. Então, nesse dia que a foto retrata, o nosso momento foi um pouco diferente. Nós resolvemos tirar todas as cadeiras da sala e colocar um tapete para simular a sala de leitura que a gente tem no colégio, que funciona desse jeito. A gente vai ter uma imagem mais para frente da sala de leitura, e a gente trouxe a sala de leitura para a nossa sala de aula e fizemos esse momento. É importante destacar, Lígia, que essa ação permanente ela não tem tempo para acontecer. Assim, eu digo tempo porque não é assim, deu 15 minutos, não, tá bom, gente, depois, não.
ela muitas vezes vai, inclusive, conduzir as nossas conversas ao longo do dia dessas crianças. Realmente é um momento muito querido para mim e para a minha colega, para a Eugênia. Então, um lugar de destaque, né? Não é uma coisa, um penduricalho, né? É uma coisa, um lugar de destaque dentro da programação. Porque muitas vezes as crianças, elas têm um certo receio de se expressar em outras situações das aulas, sobre temas que podem parecer um pouco mais desafiadores, e naquele momento, pela atmosfera que a gente cria para esse momento, elas se sentem mais confortáveis até mesmo para colocar dúvidas que surgiram em outros momentos, elas fazem conexões de assuntos diversos, então é um momento muito querido para a gente, então a gente chama de leitura do dia, essa é a nossa prática permanente, e volta e meia nós acabamos analisando esses momentos, nós não temos o hábito, né, de divulgar as fotos nessas análises, né, até porque mesmo tendo, né, a autorização dos pais, a gente gosta de analisar as falas das crianças. Então, a gente grava muitas vezes o áudio e faz essa análise, porque é impressionante aquilo. Quando a gente vai analisar, que a gente tem noção do aprofundamento que isso aconteceu. Tem que sair um pouquinho daquele. A gente vive o momento e depois analisa, né? Porque senão também. É no mesmo espaço, né? Isso, é no mesmo dia, na verdade, só um outro ângulo para mostrar que ali no cantinho do lado superior esquerdo, no meu esquerdo, né? Acho que talvez acho que da tela talvez seja o direito, tem uma das minhas bolsistas à época. Na outra imagem tinha uma que vai aparecer aqui em destaque, mas aí para você ter uma ideia de que essa prática ela envolvia as crianças e as meninas estavam aí, as bolsistas de iniciação científica. E aí Aí é a sala de leitura, né? A sala de leitura do Colégio de Aplicação é a menina dos olhos. Assim, foi um projeto muito bem gestado, lógico, antes de eu entrar, né? Mas antes de eu entrar, eu já sabia da fama dessa sala de leitura. Então, essas fotos são de 2019, né? Dos momentos que a gente tinha de leitura. Então, variava. Além da leitura do dia, que foi aquela que eu mostrei, a gente também faz um trabalho na sala de leitura, e o foco das nossas análises, basicamente, está nas escolhas das crianças. Por quê? Porque quando eu entrei no colégio, as crianças do primeiro ano, que é onde eu atuo, só podiam pegar emprestado uma caixinha específica, com um tipo de livro muito específico, que eu não vou entrar em detalhes sobre a minha análise daquelas outras. Então, aquilo me incomodava absurdamente. E um dos argumentos para essa restrição de empréstimo é de que as crianças que não decodificavam, ou seja, não liam de forma convencional, não sabiam lidar com os livros. Então, a gente começou a fazer esse projeto em que elas... foi uma forma de fundamentar para que elas pudessem realizar todo tipo de empréstimo. Então, ainda estávamos, né, quando entramos em pandemia, em fase de negociação com alguns títulos, mas conseguimos ampliar o acervo das crianças. É por isso até que tem a outra foto, logo em seguida, acho que você pode passar. Não, aí também é a ação da minha bolsista na época, Beatriz, que elas também faziam as leituras. E aí é muito curioso, porque elas começaram o projeto dizendo assim, mas eu não sei se eu consigo contar a história para a criança. Eu falei, não precisa, faz que nem eu, uso o livro, porque o livro, ele é a nossa defesa. Ninguém, né, numa dúvida, você está com o livro na mão. E aí, depois, as crianças já queriam só que elas contassem, e não mais as professoras, porque esse reconhecimento, né, de idade. E a sala lá tem uma responsável, a sala de leitura, né? Que são pessoas muito importantes, né? Aquele responsável pela sala de leitura. Também tem que ter uma parceria importante com vocês, né? A sala não fica sozinha, tem sempre alguém lá, né?
Não é um Sim, professor. além das pessoas, dos técnicos, né, responsáveis pela organização, tem sempre um responsável, mas é muito legal porque a gente, como professoras, nós conquistamos assim uma autonomia muito grande para desenvolver os projetos na sala de leitura. Então, somos nós quem desenvolvemos os projetos nesse espaço, porque a biblioteca é uma coisa separada, né? A biblioteca é um espaço e a sala de leitura é outro. Ah, sim, é Então, separado lá. lá é separado. Aí, essas eram as fotos que eu queria mencionar antes, das crianças escolhendo. Então, esse momento de chegar perto, ouvir, perguntar, por que você escolheu? O que chamou a atenção? Ou depois de um certo tempo, que acaba acontecendo, deles trazerem os livros para sugerir para a gente, porque, óbvio, por mais que eu conheça os livros, por mais que a minha colega conheça os livros, nós não conhecemos o acervo inteiro, né? Felizmente, tem muita coisa ainda para conhecer. Então, é muito legal quando eles começam a fazer, e todas as turmas, desde 2017, pelas quais eu passei, tem esse momento em que eles querem ou ler no microfone, ou porque tem um microfone, uma caixa de som para você fazer uma leitura para os colegas, isso é fantástico, né? E nós, então, começamos a implantar o leitor do dia. Então, uma vez por semana, uma das crianças é que acaba fazendo a leitura para os colegas. Então, também tem esse. Interessante, né? E esse poder de escolha, né? E aí, o que que acontece? Chega a pandemia e o que a dona Jamile vai fazer? Vai Além da sua página no Instagram, né? vai contar histórias usando os recursos que dispõe, né? Aqui, esse registro é muito legal, porque no ano passado, em 2020, nós ficamos naquela situação, né? Como que vai ter o acesso para as crianças, como é que elas vão manusear os livros, foi aquele desespero, meu Deus, e a materialidade do livro se perdendo, foi um desespero mesmo. Já em 2021, nós colocamos o pezinho no chão, conseguimos fazer outras ações. Nessa aqui, envolve uma série de etapas. Nós pedimos aos pais que pudessem adquirir o livro, porque o carteiro chegou. É um livro, não sei se todos conhecem, até está ele aqui, o carteiro chegou. É um livro que eu gosto muito, mas não é um livro barato, né? Ele é um livro que tem um certo valor, enfim. E aí nós pedimos com certa antecedência para quem pudesse adquirir. Aí fizemos alguns movimentos para auxiliar quem não podia. E aí, em 2021, eu trabalhei, Lígia, com o Círculo de Leitura, que é uma estratégia baseada nas proposições do professor Hildo Cosson. Eu já tinha participado de círculos de leitura com adultos e já tinha feito uma proposta de círculo de leitura com adolescentes, mas eu nunca tinha feito círculo de leitura com crianças de 6 anos. E foi um momento espetacular, porque mesmo aqueles que não puderam ter o livro físico em mãos, pela leitura dos colegas, pelos momentos, porque foram quase 3 semanas nesse processo de trabalho com Explica o para a livro. gente como é que funciona o círculo de leitura, para as O, pessoas que cir estão assistindo a gente aqui. o círculo de leitura é uma forma em que os leitores eles assumem funções. Então, são funções muito específicas que no livro novo do professor Hildo, ele inclusive coloca cards para, se os professores quiserem fazer, cartõezinhos assim, do que você tem que dizer para o aluno. Mas não é tão engessado assim. Então, as funções são, por exemplo, analista de personagens. Então, a criança que é analista de personagem, ela vai pegar o livro e vai escolher um ou dois ou três ou quantos personagens ela quiser para analisar como é que esse personagem, qual é a personalidade dele, quais são as características principais físicas. No caso, eu trabalhei com isso por serem crianças pequenas, as características físicas, mas você pode conceituar o que é característica também, né? Dizer como é que você caracteriza alguém, que é algo que aciona outros conhecimentos. Também tem o pesquisador,
que é a criança que vai ler o livro e vai tentar perceber ali quais são outras informações de outras áreas do conhecimento, de história, de geografia, de ciências, que podem contribuir para a compreensão daquele livro. Tem também o conector, que é o participante que vai fazer links entre a história que ele leu e outras histórias que ele pensou, que ele lembrou, que ele pesquisou. Então, isso mobiliza os conhecimentos prévios da criança, do leitor, mas também faz com que ele amplie a sua visão diante daquela história. Então, para ele pensar outras histórias, ele precisa revirar o que ele conhece, mas ele também precisa ir além e procurar outras histórias. Bem então, interessante. assim... Jamile, me diz uma coisa, só, desculpa estar te interrompendo aqui, que a gente vai batendo papo, né? Tem 5 crianças aqui, mas eram quantas crianças participaram? Porque houve dificuldade de acesso, aqui tem mais um. Não. A gente fez, nós trabalhamos durante todo 2020 e 2021 com grupos menores de crianças no primeiro ano. Já era uma prática nossa, no máximo 7 crianças. E no círculo, para a organização das funções, para poder conversar com elas com calma, eu reduzi para 5, para a gente poder conversar com calma, eles tirarem as dúvidas, porque nem todas as crianças tinham o livro em mãos. Então, a gente um privilégio, né? Você tem isso. Quantos alunos por turma? Você ficou com 5 e a outra professora com 5? Ou vocês fizeram horários de quantos eram no total? São 26. No ano passado, eu tinha 26. Porque a forma de ingresso no colégio é sorteio. E no sorteio só ingressam 25 crianças. Em 2021, ingressaram 26, porque teve uma duplicidade lá de matrícula na hora do sorteio, e aí, por isso, foram 2 crianças entraram com o mesmo número de sorteio. Mas, normalmente, são 25. Então, eu reduzi e atendi essas crianças em horários diversos, tanto pela manhã como pela parte da tarde. Um pouquinho. Na sala de aula, essa possibilidade até daria, né? Não sei, na sala de aula. Você aplicaria isso na sala de aula, no presencial, de uma forma diferente, com as 25 ou 26 ali, no círculo, você teria que fazer alguma coisa, ou seguir o mesmo esquema de 5 e 5? Então, Lígia, não, eu ia até comentar contigo, eu quero entrar no doutorado para saber, porque a minha proposta de doutorado é justamente fazer o círculo de leitura e ver como que seria essa dinâmica no presencial, porque no remoto, assim, a desvantagem do remoto é a ausência do livro em mãos, né? Isso não dá para negar. A criança que não estava com o livro em mãos, realmente sentiu essa falta, sentiu falta mesmo de poder ver os detalhes das ilustrações pela característica da obra também, né? E folhear, poder abrir, porque o carteiro chegou, não sei se todo mundo conhece, mas quem não conhece essa obra, ela tem correspondências que você vai retirando, né, dos envelopes, então é legal de manusear. Aqui tem um trechinho, ó. Só faltava uma carta para o carteiro entregar na última casa da aldeia, onde uma festa animada, quando ele chegou pedalando, acabava de começar. Vejam só quem está sentado bem no degrau da entrada, o ursinho, a quem entregou a primeira carta do dia, mas a última carta era para Cachinhos Dourados. O livro ele faz, então, o intertexto, né, com os contos de fadas, retraz algumas coisas, né, uma intertextualidade ali. Na verdade, são vários intertextos, e a intertextualidade vem no texto verbal e ela vem na ilustração. Então, por isso que a gente tem que ir tirando dessas camadas com as crianças com o tempo, né? Por isso esses grupos menores. Então, aí apareceram coisas espetaculares. Por exemplo, uma das pesquisadoras achou interessante trazer a informação sobre o que é um profissional carteiro, porque nem todas as crianças poderiam conhecer um carteiro. Então, ela trouxe a descrição do carteiro, de que dia 25 de janeiro é o dia do carteiro, enfim, outra criança, porque a gente estava trabalhando as profissões. Então,
ela pegou lá da geografia o que a gente... Mas, assim, o legal do círculo é que o professor, o mediador, ele faz ele puxa esses ganchos. Mas o que vem de informação é muito da criança. Então, por isso que foi tão legal essa experiência, né, do O carteiro. que a gente consegue perceber, né, que, por exemplo, o carinho que você tem por esse trabalho, né, essas experiências aí sendo colocadas, e acho que nós todos temos essa questão, né, você vivia num mundo compartilhado ali presencialmente, daqui a pouco você tem um mundo pela telinha, e agora, sei lá, a gente tem que voltar, né, esse mundo compartilhado presencialmente, mas ainda com essa experiência, né, que foi levada, e muitas pessoas falam do ensino híbrido, de outras coisas que a gente vai fazendo, porque realmente você ficar longe das pessoas, longe do abraço, longe de tudo isso é bastante complicado, mas nós tivemos outras formas algumas vantagens, né, uns aspectos positivos com esse trabalho por tela, virtual, né, então tem as vantagens e as desvantagens e está repensando o nosso fazer, né, enquanto professores, e você enquanto uma encantadora aí de crianças com esses trabalhos A de gente leitura, tenta. com esses projetos, né? A Jamile, o mestre, agora logo, né, está entrando aí no doutorado também, seguindo com os seus estudos. E olha, gente, entrem lá na página do Instagram, que eu falei, vou deixar aqui, da Jamile, e vejam que lindo trabalho que ela faz, e ela faz algumas análises, vai contando as coisas lá, e seguindo aí os projetos. E eu pedi para a Jamile, como é a série Encantos, a gente está trabalhando com esses projetos de leitura, eu falei, Jamile, lê alguma coisa para a gente. Aí ela falou, tem tanta coisa bacana para ler. Eu queria que você, antes de ler, mostrasse o livro do Benedito, fala desse autor aí que é importante, os 2 livros dele. A gente pode, depois, se você me passa, eu ponho na descrição a indicação dele, que é um autor aí da região, né? Ele não é de Roraima, eu vou ter que Ele procurar é como é de que fala. Rondônia, mas ele é professor do Colégio de Aplicação e ilustrador. Eu vou mostrar só 3 títulos dele, na verdade, mas ele já vem ilustrando há bastante tempo. Ó, o Benedito já andou que é do Josias Marinho, já esteve até num clube de leitura aí, desses que vem ganhando notoriedade, né? Tem vários agora, Mas esse é o mais antigo, né? Esteve por lá, é um livro de imagem belíssimo, já tem alguns trabalhos, inclusive, com esse livro. Esse é o Príncipe da Beira, que era a história que, a priori, eu ia contar, que é um dos primeiros livros do Josias, e é muito interessante porque fala da região de Rondônia, onde ele cresceu, tem muitos elementos culturais interessantes nesse livro, e ele lançou agora com a Cidinha da Silva, O Mar de Manu, que é lindíssimo, também esteve aqui na minha lista para ler, mas eu sou uma pessoa muito indecisa, viu, Lígia, para escolher. Inclusive, quando eu vou ler para as crianças, eu levo 3, às vezes até 4 opções, e elas que me ajudam a decidir. Eu me preparo para ler as 4, porque eu realmente não consigo decidir. Mas, assim, em homenagem à paixão pelos contos de fadas que compartilhamos e a minha paixão por lobos, eu não sei explicar, talvez um dia eu tenha que ir mais a fundo, né? Mas eu sou completamente fascinada pela Chapeuzinho Vermelho, pelas suas versões e pelos lobos de uma maneira geral, né? Outro dia eu estava fazendo uma conta, e que meu marido não me ouça, mas eu acho que eu tenho pelo menos uns 40 livros entre Chapeuzinhos e Lobos, né? E aí, é um enfim. acervo muito interessante. Mas a editora Ozé fez 10 anos em 2021 e lançou este livro que eu disse para você. Ele foi organizado pela Fabiola Reis, mas ele tem vários autores e ilustradores, enfim, e são vários. Bom, ele se chama Alcateia. Então, por aí vocês imaginem, né? Quais são? Ele tem até umas patinhas de lobo aqui escondidas, ó, na guarda do livro aqui, ó. Tem várias patinhas. Então, eu acabei, porque é um livro que eu tenho lido muito recentemente, com as crianças no ano passado. A gente abriu o segundo semestre com a Chapeuzinho do Perrot, depois a gente veio para Chapeuzinho
dos Grimm e nós passeamos por todas as versões que eu tinha aqui em casa da Chapeuzinho. E não sei por que esse livro foi o preferido das crianças, que é um livro que não tem muitas ilustrações, então eu vou pedir licença para ler para vocês, Isso, pode porque ler. eu gosto muito do livro em mãos, tá? Então, vamos lá. Esse conto se chama Horácio e é da Natália Gregorini. Horácio era muito educado e cordial, até um pouco exagerado. Desculpava-se muitas vezes quando erravam, agradecia a mais outras tantas quando ganhavam um presente. Não falava um palavrão, nem umzinho, e, por obséquio, era sua expressão favorita. Ele poderia simplesmente falar, por favor, mas não, tinha que ser por obséquio. Foi assim que aprendeu nas aulas de etiqueta com a dona Cocota. Um dia, Horácio acordou muito feliz. Já tinha arrecadado bastante dinheiro para sua formatura. Estava em segundo lugar entre os colegas de classe nas vendas de biscoitos decorados. Euclides era o primeiro, como sempre. Horácio queria, porque queria o primeiro lugar. Tinha que ser de qualquer jeito, porque naquele ano, além de educado e cordial, ele descobrira que queria ser o primeiro. Era muito competitivo. Já tinha vendido biscoitos para quase toda a vizinhança. Só faltavam 3 casas. Horácio tomou um banho, colocou as calças, a camisa e os suspensórios, pegou seus óculos e cuidadosamente apanhou as caixas de biscoitos. Todo animado, chegou à primeira casa. Era toda de palha. Estranho. Quem hoje em dia constrói uma casa de palha no meio da cidade? Bateu a porta. Quem é? Olá, estou vendendo biscoitos decorados para minha formatura. Não quero biscoitos. Vá embora. O senhor poderia abrir por obséquio? Serão só alguns minutinhos. Tenho mais o que fazer. Suma com esses biscoitos daqui. O senhor me desculpe, mas eu gostaria... O dono da casa abriu a porta. Eu já disse que não! O porco correu para a casa do lado, toda de madeira. Abra, Heitor! Rápido, rápido, abra! O segundo porco abriu a porta para ele entrar e a trancou. Abram a porta por obséquio. Eu não sou um lobo mau, só quero vender meus biscoitos. Depois eu vou embora. Não queremos biscoitos, só queremos que nos deixe em paz. Por obséquio, senhores, ouçam-me. Preciso atingir a meta de vendas, senão o Euclides vence. E saia daqui! Não queremos saber de biscoito nem de Euclides nenhum. Tum, tum, bam, lof. A casa caiu. Ele derrubou a casa, socorro! Ai, os senhores me desculpem, não foi essa a minha intenção. Eu só queria... Abra, somos nós. O porco da outra casa abriu a porta e os outros 2 entraram. Os senhores não entenderam, eu não sou um lobo mau. Eu só estou querendo vender biscoitos decorados para a minha formatura. Não queremos, mas o Euclides... Sai agora! Senão vamos chamar a polícia. Mas Horácio era educado, cordial, competitivo e insistente. Uma escada! Horácio subiu no telhado e desceu pela chaminé com seus biscoitos decorados. Caiu nas cinzas quentes da lareira. Sentiu muita dor. Mas a competição era mais importante. Por obséquio, não vou fazer nada com vocês. Eu só preciso vender essas 3 caixas de biscoitos decorados. Assim, eu passo o Euclides e fico em primeiro lugar nas vendas da escola.
Os porcos olharam. Tudo bem, vamos ficar com essas caixas. Mas agora saia daqui, imediatamente. Muito obrigada, senhores. Tenham um bom dia. Horácio saiu triunfante. Imagina a cara do Euclides. Ah, já pensou ele sendo chamado no palco? Nem dormiu direito naquela noite escrevendo seu discurso de vencedor. No dia seguinte, chegou à escola mais cedo. Pegou o lugar bem na frente. Ficou aguardando chamarem o seu nome e ser aclamado pela plateia. E agora, o grande vencedor deste ano é... Euclides! Quero agradecer a todos os que me ajudaram a estar aqui mais um ano, a todos que compraram os meus biscoitos decorados e, especialmente, a uma menina de capuz vermelho que encontrei ontem e comprou 5 caixas extras para levar para sua vovozinha doente. Muito legal. Nossa, que releitura. Nossa, a molecada adora, né, Eles Jamile? adoram, Você eles conta adoram. tão gostoso. Ai, Ah, eu gosto Jamile, demais. obrigada, viu? Nossa, muito Imagina. bacana conhecer seu percurso, conhecer seu projeto, né? E um prazer ter você aqui com a gente na série Encantos. E agora nós vamos encerrando. Lembrem-se, né? Quem gostou, curta, compartilhe, né? Se inscreva no nosso canal, acione o sininho para vocês receberem informações. Esta é a série Encantos, mas o canal Teoria das Fadas tem muitas entrevistas, várias entrevistas com especialistas. Estamos aí na terceira edição, já a terceira temporada. Há também filmes, animações. É um canal muito interessante. Eu aposto que você vai gostar. Jamile, a última palavra é sua. Muito obrigada. Ah, Lígia, só tenho a agradecer porque, como eu disse, é uma honra estar aqui. Mais uma vez, obrigada pelo convite e vamos trocar mais lá pelo Instagram. Qualquer dúvida também eu posso deixar o meu e-mail aqui para você colocar na descrição. E é isso aí, estamos aqui, vamos continuar Tá essas bom. Tchau, conversas. gente. Até a próxima. Vamos lá.